Bom dia, está começando Calvinamente, mais uma manhã. Nós temos aqui hoje esse privilégio de sentar em torno dessa mesa, conversar sobre assuntos que esperamos, né, trazer aí edificação para a vida de todos aqueles que estão aí acompanhando. Amém. Você que acessou aí o nosso canal, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Você é convidado a estar aí permanecendo, ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto internacional, né, com o nosso irmão Fábio Vincentim. E antes de passar ali a palavra para ele dar as boas-vindas para você, eu passo a palavra para o Eduardo. Bom dia, reverendo. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia. Nosso diácono internacional. Graças a Deus. Hoje um pouco diferente, né? Hoje levantando algumas questões históricas, a gente vai passear um pouquinho por Genebra, né? Por algumas outras cidades, né? Ou não, Fábio? Pode ser. Pode ser? Pode ser. É isso aí. Bom dia a todos. Que Deus nos conduza para a honra e glória do seu nome. Amém. Então, Fábio, como a gente começou aí mencionando, né, a gente está podendo hoje conversar sobre essa experiência que você teve ali de estar visitando uma região que tem, de alguma forma, a ver com o nosso podcast, né? Nosso podcast que chama Calvinamente. Até a intenção nossa é seguir muito daquilo que o próprio reformador João Calvino trabalhou ali dentro das institutas. Sim. E da maneira como ele contribuiu para a igreja. Nós também seguimos, né, essa mesma disposição, buscamos seguir essa mesma orientação de estar ali nos dispondo ao serviço, ao ministério da palavra. E João Calvino, então, ele teve essa vivência, né, em uma região que você teve esse privilégio. Conta aí como é que foi a viagem, como é que tudo aconteceu e aí, né, essa experiência eu creio que também para nós e para quem está acompanhando vai ser algo interessante. Vamos lá. O pastor já entrou de sola no Calvino, né? Mas enfim, 5 solas, né? Eu acho que o que mais interessa realmente é falar tudo aquilo que tem a ver com assuntos bíblicos, né? Então, bom dia, pastor Robson, bom dia, Eduardo. Bom dia. É um privilégio estar do lado de cá, né? Eu que gosto mais de ficar ali na técnica, na parte de vídeo, de áudio, enfim. E estar desse lado aqui, realmente, não fico muito confortável não, mas o que eu puder colaborar. Quem está acompanhando hoje, né, às vezes não sabe que você faz parte já do podcast, sempre ajudando a gente na parte técnica, né? Mas ele fica sempre escondidinho, né? Sempre. Teve alguns episódios que ele também veio, participou aqui na mesa, mas foi poucos, né? Uns dois, três. Acho que foi até muito, para mim foi demais. Hoje a gente não está contando com o Felipe, ele, por motivos profissionais, veio aqui, serviu o café e já saiu. Profissionais ainda a ser apurados, mas ele está aqui ciscando em volta. Né? Cadê ele? Já saiu? Eu acho que saiu. Ô, Felipe, vem falar bom dia aqui, Felipe. Não, vem cá. Olha lá. Vem cá, Felipe. Bom dia do professor é importante. Muito bom dia, o assunto aqui é moto, mas a gente não vai falar disso não. Então, mas já que o Felipe já deu a deixa aí, porque é assim, né? Quem vai uma vez para a Europa não tem que tirar conclusão de nada. Eu já falo isso de imediato, porque seria maldade, né? Falar é assim, é assado, não tem como concluir, não. Mas moto é um negócio que eu percebi igual, tanto em Portugal, quanto na Espanha, na França e na Suíça, que foi onde a gente foi, né? Não tem moto pequena, não tem, Eduardo, moto pequena, moto do pastor. Não. CGzinha, Titanzinha, não. Nada. Eu vi alguma coisinha assim em alguma área. O pessoal não sabe o que rural. Não sabe o que é aventura, né? Não é bom. Então, tudo é alta cilindrada e moto chique. Moto bacana mesmo. Aquele de acelerar, não existe aquilo. Você nem ouve barulho disso nas ruas lá. E aquela scooter, né? Que fala? É scooter? Sim, tem demais. Aquilo lá tem demais. Eu acho que aquilo sim pode ser chamado uma moto de baixa cilindrada. E o que mais que eles usam lá? Não tem entregador de moto, não tem
mototáxi, nada disso. Nada. A moto realmente me dá a impressão que moto ali é mais para prazer do que trabalho, né? Um item mesmo de lazer, se de lazer, usa, né? de lazer mesmo. E Fábio, você foi esse mês mesmo, né? Sim. E foi a família toda? Foi a família toda. Então, É que ele não quis dizer, mas ele foi o Calvin na Mente que foi enviado, né? Ah, é verdade. Nosso lá para fazer um estudo lá em Genebra, então... Quem me dera fazer isso tudo. Então, já pensou o nosso podcast poder ter um correspondente internacional em Genebra falando ali de Calvino? Seria bom demais, né? Então, a ideia surgiu de ir para lá por conta do aniversário da Lara, de 15 anos, que fez ontem. Ontem foi o aniversário dela de 15 anos. Aí surgiu essa ideia, né? Falei, que tal se a gente fizer um passeio e tal, que a gente não vai fazer nenhuma festa, sabe aquelas coisas de 15 anos, né? Sim. Que é bem do hábito nosso fazer. Aí a gente falou, que tal se a gente fizer um passeio? Aí foi envolvendo a minha sogra na história, aquela coisa toda, e fomos todos. Eu penso assim, irmãos, ó, quando eu vou fazer um passeio, principalmente quando é num lugar que eu nunca fui, e por ser também um lugar tão histórico, né, tão bacana, tão distante, por que deixar meus filhos para trás, né? No caso o Davi, que é menorzinho. Então eu sempre sonhei e sempre gostei de viajar com eles, sabe? Sempre família mesmo, né? Então só faltou ali, na verdade, a minha mãe, né? Minha sogra estava junto e minha sogra participa de tudo na nossa vida, né? Ela é uma pessoa muito importante mesmo, a dona Olga. E começou isso daí, a gente começou a organizar e eu tiro o chapéu e agradeço demais a Kiemi, minha esposa, porque ela simplesmente organizou tudo. Eu não participei de nada. Ela até pediu, amor, dá uma olhadinha lá no pedágio da França, por exemplo. Como é que funciona isso? Não vi. Aí chega lá no pedágio, foi aquele sufoco, e quem teve que sair do carro correndo foi ela, né, para perguntar para alguém como é que funcionava aquilo. Enfim, ela fez tudo. A gente até procurou alguém que orientasse a gente, sabe? E teria que pagar um guia turístico, assim. E teria que pagar caro para isso. Aí a gente viu que não ia dar certo, porque a pessoa vai orientando, seria importante demais, né? Para quem quer fazer um passeio para lá e não ter muita dor de cabeça, é válido procurar um orientador, alguém que já conhece. Mas a Kiemi, rapaz, ela correu já fazer e foram meses em cima ali, numa mesa ali, e a gente vai aqui, ali, então vai ficar hospedado aqui, lá, em passagem de tudo quanto é coisa, de avião, de ônibus, de metrô, trem, né? Tudo. Ela organizou tudo e graças a Deus deu tudo certo. Ô Fábio, e vocês alugaram o carro lá para que você falou pedágio? Como é que funciona? Vocês chegaram de avião, obviamente, né? Chegaram lá e aí? Então, a gente chegou em Portugal. Aí depois ficamos ali uns 3 dias, ou 2, 3 dias, e depois pegou outro avião para Espanha. Aí lá em Barcelona a gente alugou um carro. Algo que eu achei totalmente desnecessário. A gente alugou um carro pensando em dirigir pela rodovia e imaginando que ia ver paisagens maravilhosas, né? Nesse caminho de Barcelona até a Andorra, acho que foi até Andorra. Estou um pouco nervoso aqui, estou esquecendo o itinerário. Mas foi por aí. E a gente não encontrou assim nada que pudesse vislumbrar muito na estrada, não. Então, e outra, é caríssimo. É caríssimo alugar um carro, o risco é enorme. Um guincho, me disseram que se precisar de um guincho ali é 500 euros. Então a gente foi pagando tudo assim, pagando seguro para poder se preservar de qualquer problema, né? Inclusive de guincho. Pagamos seguro e tal, para se precisasse não ter que pagar uma fortuna a mais, né? Preço do combustível também, quem acha caro no Brasil, misericórdia. Encher um tanque lá não é mole, não. Né? Tem aí que ganhar em euro, né? Aí da Espanha você foi parar? Em euro. Então, aí da Espanha, bom, a gente foi para Barcelona, depois Andorra, aí de Andorra foi para Carcassonne, que é uma cidadezinha pequena, já
na França ali. Aí de Carcassonne a gente foi para Lyon. Aí de Lyon a gente foi para Genebra, né? E Você fez praticamente, porque Calvino ele é nascido em Lyon. Ah, é? É. Aí, ó. Então, ele teve ali o estudo em Paris e por conta da perseguição, aí ele vai para Genebra. Na verdade, a ideia não era nem ele ir para Genebra, né? Ele queria mesmo era estudar em Estrasburgo, mas aí é encontrado ali por Farel. Farel faz uma pressão para ele permanecer em Genebra. Segundo a história, ele ia sair e seguraram ele lá, né? Porque ele tinha um trabalho a realizar pela igreja lá, né? E aí, assim, agora você descobriu, assim, que sem querer fez esse trajeto, né? De Lyon para Genebra. Eu não sabia que ele praticamente Calvino, né? Nasceu em Lyon. Então, nossa, tô sabendo agora também. Então, se eu soubesse, eu teria procurado alguma coisa lá. Talvez por conta até dessa resistência que na época aconteceu na França, né? Que forçou muito daqueles que aceitaram a fé reformada, eles sofreram uma certa resistência, perseguição. Então pode ser que por conta desse movimento não se tenha muita coisa, não sei. Mas mas a história vai dizer, né, que ele nasce ali. E vocês tiveram essa intenção de ir para Genebra por conta disso mesmo ou não? Então, a ideia de passar em Genebra foi minha mesmo. Foi minha. Eu que queria, já que a gente vai para lá, poxa vida, não vou deixar de passar num lugar, né, que tem tudo a ver com a palavra de Deus, né, com o rumo que a história teve. E visitar museu não é coisa assim de adolescente, de criança, né? Muito embora a Lara goste. A Lara gosta bastante de história, né? Mas a ideia de passar lá foi minha. Até de ir em cemitério. E a família abraçou legal? Abraçou. Assim, vamos. Não, abraçou. É tudo... Olha, voltei com 3 quilos a menos. A gente anda muito. Não para. A gente não para de andar. É uma coisa absurda. Ela sai da cama... Começa e a maior parte do trajeto é na pernada mesmo, é caminhando. O sistema de transporte da Europa é fantástico. De Lyon para Genebra, vocês foram de trem? Foi de ônibus, a gente foi de ônibus. De Lyon para Genebra a gente foi de ônibus. Tudo funciona e tudo funciona muito bem. É um conforto impressionante. Quanto tempo dá de Lyon, você lembra? Aí umas 2 horas. Acho que foi umas 2 horas. Não é tão longe, não. Não. A Europa ela é 150 quilômetros. Bem compactada, né? E o que você achou assim de diferente do ponto de vista do que dizia a história, da realidade que você esperava, do que você encontrou lá? Você viu muitas coisas diferentes? Você fala assim, no geral, assim, na Europa? Porque quando a gente pensa, né, é o berço da reforma, né? Ao mesmo tempo a gente vê hoje, né, a teologia liberal tomando conta de tudo, né? Naquela área lá. E você viu isso de fato? Se for tomar como exemplo a igreja que eu fui, que me fugiu o nome enfim, onde Calvino, segundo informações que eu tive lá do senhor Moisés... São Peter? Então, essa é a catedral, né? Na catedral não entrei. É possível que o Gustavo vai passar algumas fotos que ele tenha feito de lá, mas na catedral não entrei. Eu entrei onde é a atual igreja presbiteriana lá, né? É mesmo? Que é do lado da catedral. Então, esse senhor, que já foi diácono, hoje é membro lá e canta no coral, ele disse, então, aqui é onde Calvino ensinava, onde é o templo, né? Onde é o templo ali, tem as fotos, uma foto ou outra que eu tirei. Consegue pôr para nós? Inclusive uma foto que eu tirei junto com o pastor atual lá, tal. A gente é muito bem recebido. Então, esse pastor, hoje, essa igreja que funciona nesse prédio onde Calvino ensinava, é uma igreja presbiteriana hoje? É uma igreja presbiteriana. Que legal, hein? Bacana demais. Eu vou colocar a do pastor. Aqui, interessante como, quando você entra numa igreja presbiteriana
Essa aí, esse que tá aparecendo ali, ó, o pessoal tá sim, tá aparecendo é o pastor, pessoal, né? Esse é o pastor. Esse daí é o pastor atual lá. E esse prédio aí é o templo. É o templo. É um templo pequeno, bem pequeno, e até tem os dados que esse senhor Moisés me passou lá, e vem a parte meio... Esse não é o Moisés, esse que não, é o não, pastor. Esse é o pastor. Esse é o pastor de lá. Ele é suíço mesmo. Isso, é de lá mesmo, é de Genebra, né? E você teve muito contato também com o Moisés, que é brasileiro, você tinha brasileiro, falado. Esse senhor é brasileiro, e ele foi dando, eu fui perguntando algumas coisas, andei uma caminhada com ele lá, e ele foi passando informação. E o triste, essa aí é a porta, fachada do templo. Do templo. Se você for passar mais alguma, Gustavo? Vou passando aqui, peraí. Tá. Bom, enfim, as informações que ele passou lá, né? Essa parte triste da coisa, acredito eu, né? Porque é um lugar onde Calvino viveu, morou, pregou, e onde aconteceu toda a reforma, né? Tá vendo, irmão? São poucas pessoas, e é esse o culto. Quando foi esse culto? Foi no domingo. Domingo à noite? Domingo cedo, domingo de manhã. Então é essa quantidade de pessoa aí. São 30 membros, né? Essa é a parte meio triste da história, né? No qual não tem nenhum jovem. Nenhum jovem e 5, 6 crianças. Então, se for comparar com a nossa igreja, né, aqui de Rio Preto, ver só aquele monte de criança que tem na nossa igreja já supera todos os membros ali, né? Mas é interessante você falar isso, né? Porque a Genebra em si, ele foi um ponto de refúgio, uma cidade de refúgio das pessoas que estavam tendo contato com a fé bíblica, né, reformada. Eles, por conta de toda a perseguição que aconteceu naquele período, então eles procuravam cidades locais que pudessem acolhê-los. E Genebra foi essa cidade, foi um polo, né? A cidade foi muito beneficiada. De envolvimento ali, de orientação bíblica, né? Tudo aquilo que acontece na cidade, naquele contexto, naquele período. E hoje a gente vê, assim, que de certa forma a gente tem esse prédio bonito, tem todo um valor assim, material, mas aquilo que é o fundamento mesmo talvez pouca proporção, né? Explicar também o seguinte, né? Falando assim, né, que tem 30 membros apenas, mas enfim, irmãos, são irmãos, deu para perceber, né? Lógico que eu não tenho essa facilidade de conversar com o pessoal lá e tal, mas são fiéis, são irmãos fiéis e que estão lutando ali, entendeu? O Espírito Santo está atuando ali, eles estão lutando para que aquela igreja cresça. Quer dizer, eu não quis são dizer, conformados ali. E também não quis dizer que é culpa deles, que só tenha, né, 30 membros. São irmãos. A gente percebe como... A gente foi muito bem recebido ali, sabe? A gente ficou pouco tempo assim, mas, nossa, eles tentavam conversar. Mas, enfim, eu até não porque estudei igreja nada grande inglês, não é então... sinônimo de ser saudável, de ser bíblica, nada disso. Não. Mas o que a gente fica meio perplexo é justamente por isso, né? Porque é uma cidade que foi muito abençoada pela visão administrativa, pela estrutura, né? Idealizada muitas vezes por Calvino, e você vê que falta um pouco dessa como que eu posso valorização. dizer? Dessa valorização, né? Porque... Não por parte daqueles 30 que estão lá, mas assim, né? No contexto geral, geral, você imagina assim, fala assim, as pessoas terem aquela referência, falar, poxa, aqui, né? Olha, aonde muita coisa importante aconteceu para a igreja cristã no mundo todo, né? Talvez na aquilo área da tivesse educação, ali. Na área política, em todas as áreas ele contribuiu muito. E a cidade desenvolveu muito naquela época. E aí a gente vê hoje que essa história vem sendo apagada a cada dia que passa. Isso daí é uma realidade mesmo. Mas tem, que nem falou de valorização do lugar, né? Eu tava pensando comigo, né? Que nem quando o Calvino, antes dele falecer, conta a história, o pastor, o Eduardo talvez saiba melhor do que eu,
que ele falou? Eu quero ser enterrado Uhum. sem ostentação nenhuma, num lugar simples. Para quê? Para que aquilo não vire um ponto de adoração, de veneração, nada disso. E o mais importante, né? Para que a glória de Deus não seja apagada. Uhum. Né? Quer dizer, aí você vai no cemitério lá e... Bem simples mesmo. Dizem não, né? Lá, o nome lá é Cemitério dos Reis, né? E só tem pessoas bem importantes, né? Digamos assim, sepultadas ali. E Calvino está ali no meio, né? No entanto, você vai caminhando, 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 chega num lugarzinho assim, com aquela graminha tal, uma cerquinha em volta ali da sepultura e só. Tem foto? Tem o Eduardo, O pessoal que está Gustavo acompanhando tá, vai aproveitar aí, poder dar viajar sem fazer sair do sofá. tour, fazer então, esse tour. aí é uma foto mais panorâmica, né? Tá mais, Esse é o cemitério, né? esse é o cemitério, tá mais lá pro fundo. Então tem bastante lugar ali que você percebe, fala, nossa, quem será que foi enterrado aqui, né? Aquela coisa toda, pá, bonito. Tudo muito antigo, né? E esse aí? E esse aí é o cercadinho. Esse é o túmulo. É aí dele. onde o homem tá. Isso aí é onde o homem tá. Onde ele foi enterrado. No meio daquela gradinha ali. E tem o nome, a data e acabou. Essa foi... a história vai dizer isso, né? Que foi um dos desejos. Ela tem até um escrito ali. Que ele pediu, de fato, né? Ele passou um período bem com a saúde fragilizada antes de morrer. E ele havia feito essa orientação para que o túmulo dele não ficasse de forma identificável, para que não gerasse ali. Ele sabia também da proporção que o trabalho, principalmente as institutas, teve na igreja de uma forma geral. Então, para não correr o risco, de fato, de virar aquela questão de uma referência de maneira errada, né? Que era muito forte, né? Naquela época, aquele pensamento até esotérico das pessoas irem nos túmulos de pessoas importantes da igreja, ter todo aquele pensamento errado, né? De, como você disse, Fábio, de tirar a glória de Deus, né? E ficar ali tendo essas pessoas como de alguma forma ali especiais no sentido errado do termo. Então ele preferiu dividindo mesmo a glória de Deus com mais alguma coisa, com mais alguém, né? Que era algo que combatido, né, pela fé bíblica, que a glória tivesse sendo dada somente a Deus. Mas a gente sabe também que e você tocou num ponto que eu creio ser interessante, né? Por todo o valor que teve o local, não pode se ter toda aquela confiança que o local em si seja, né, reverenciado, enfim. O mais importante é a própria compromisso, né, das pessoas, da vida cristã. E a Europa toda passa por esse desafio, né, de ter deixado ali aquilo que aprendeu, que teve ali, foi berço, né, da reforma, e como que culturalmente isso foi se apagando, sendo afastado, né, e de certa forma não adiantou, né, geograficamente estar ali naquela localidade, geograficamente ter todo aquele cuidado, mas se não houver, né, a importância na fé. Eu li um livro escrito sobre Lutero, né? Agora puxando um pouco para o lado dele, e Lutero, depois que passou tudo, que a poeira foi assentando, depois daquela revolução toda do protestantismo ali, né, que nasceu e tal, aí Lutero se senta com um amigo dele, que eu não me lembro o nome, e fala simplesmente o seguinte: não fizemos nada. Não fizemos nada. Quem fez foi o Espírito Santo. Literalmente, não fizemos nada. A gente só ficou sentado observando o que Deus estava promovendo nessa reforma toda, né? Do protestantismo. E é legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas olham, mas Calvino, Lutero foram lá ver isso e tal. Nós temos esse compromisso no sentido de
respeitar os pais da igreja, pela Sim. história, pela contribuição, né? Mas nós temos uma hierarquia que é a palavra de Deus, é Jesus Cristo como nosso Senhor, que é o nosso foco de fato. Mas isso não anula, né? A importância dos desses, conservadores, dos... contribuíram, né? Contribuíram demais. E eu sou fascinado por história, eu amo isso, né? Eu gosto muito de ver, porque eu acho que isso enriquece. De fato, ajuda a gente a entender até melhor, né? O caminho que a igreja está. Os reformadores tinham muito isso, inclusive Lutero, acho que dizia, né, que ele se colocava nos ombros dos anteriores, né, dos grandes anteriores, para estar produzindo, para estar contribuindo. Então não é desconsiderar, mas é bem diferente de idolatrar, né? Com certeza. E o medo, né, e a preocupação que eu creio que, por exemplo, Calvino ali quero que meu túmulo não seja identificável, era que houvesse, que o povo retornasse àquele costume que eles combatiam, que era idolatrar pessoas que foram, sim, importantes para a história da igreja, mas que aí colocaram como santos e de forma a serem idolatrados, né? Que era algo que é o rumo que a igreja estava tomando, né? Sim, a igreja tomou todo esse rumo e de se criar pessoas, né? Que pode ser comparada a uma divindade, né? Sim, a uma divindade. Ô, Fábio, aí vocês estiveram ali na igreja, e a gente tem, acho que, algumas coisas relacionadas à catedral mesmo, né? Onde essas fotos da catedral é impressionante. Eu não sei o que me aconteceu, que eu não entrei nessa catedral depois que esse senhor me falou, então, mas Calvino, isso aqui era a escola dominical dele, nesse local. Eu falei, então, mas e ali do lado? Não, ele pregou ali do lado. Ele pregou ali do lado. Talvez por conta disso, né? Calvino, ele teve muita resistência. Por mais que ele tinha toda a representatividade na época, ele já tinha, quando ele chega em Genebra, ele já tinha ali uma boa quantidade das institutas, né, que as instituições da religião cristã, na época, sendo usada, consultada, tanto que Farel faz questão dele permanecer ali por conta dessa representatividade. De forma geral, ele sofreu muita oposição, né? Até para ele ser considerado um cidadão genebrino lá, demorou muito tempo, porque era conflitante, né? Muitas das coisas. A igreja ainda estava ali meio que resolvendo como é que eles fariam toda essa mudança da reforma de uma tradição, né, do catolicismo romano para a tradição bíblica, né, reformada. E aí ele vai trabalhando dessa forma, muito fazendo essa reforma que a gente até chama de uma reforma voltada ali para a educação mesmo. Então, de fato, eu creio que por conta disso, né, que esse prédio foi o prédio onde ele deu maior importância. Falou, não, mas aqui Calvino ensinava. Eu acredito que foi isso também. Mas ele foi, né, depois e pregou na Catedral de São Peter, né? Que... Tem até a cadeira, né, Gustavo? Tem a cadeira onde ele... Eu acho que a gente vai poder ter aí, né, Gustavo, umas fotos da catedral, né? Isso, o lado de fora da catedral aqui, pera lá. E no momento essa é a catedral. E no momento da escola dominical, que inclusive acho que é o mesmo horário. Acho que foi o mesmo horário, às 9 horas da manhã, também lá, né? Nossa, tem um sino maravilhoso nessa catedral que tocava com... era muito alto mesmo, muito alto. E é pertinho, né? Do lado. E dava até a impressão, a gente parte até interna perguntou... ali, ó como que era grande. Aí é grande. Como que é grande aí. E lá no fundo já tem aquele púlpito, né? Assim, acho que daqui, não sei se o pessoal de casa vai ver. Que tem várias imagens, né? Não caricaturas que mostram ele nesse púlpito, né? Enfim. E aí até a gente perguntou se aí, atrapalhava aí, a pregação quando tocava aquele sino tão alto ali. Falou, não, quando a gente fecha aqui, né? Quando eles fechavam o templo lá, não entrava som nenhum. Você já viu? E tem toda essa... Algumas caricaturas. Nunca viu dele nesse púlpito? Sim, os desenhos que o pessoal faz. Tem alguns desenhos que o pessoal... E tem todo
um propósito, né, desse formato A disposição das cadeiras, né? Ali. das cadeiras do púlpito em si, que era ele ficar coberto, o pregador ficar o máximo possível coberto. O que deveria ser chamada a atenção na pregação era a palavra, era aquilo que estava sendo pregado. Então, por isso, e a questão também da pessoa, do pregador, né? Ele está fazendo todo esse movimento, ele poder ter esse tempo, tinha tudo essa... dele ter toda a consciência dele que ele estaria ali realmente sendo um empregado, né, um ministro da palavra. Então, muito ele teria interessante isso aí. tudo isso fazendo parte do propósito na hora do sermão, né, do culto, que deveria ser esse culto bem E hoje em cristocêntrico. dia, infelizmente, a gente vê muita distorção nesse sentido, né? Tem muitos tentando ser uma celebridade da palavra de Deus, né? Querendo ganhar visualização com a Bíblia na mão, vamos dizer assim, né? a Infelizmente, gente vê que tomou esse rumo. nessa referência de Calvino seriam reprovados, né, naquilo. E a catedral em si, né, que também tem todo esse cuidado de transparecer Linda. a grandeza de Deus, né, dar aquela... Cadeira. Essa é a cadeira, Essa cadeira dele, aí? A cadeira como sentou. Cadeira que ele sentava. Calvino. Tá escrito ali, ó. Chairs. Calvino. Essa aí era para Muito. aconselhamento, Hugo? Ó, graças a Deus nunca precisei. Mas acho que ele sentava ali enquanto às vezes tinha um louvor, né? Tinha Era o momento cântico, dele às ficar vezes. antes do culto, talvez chegando ali, já meditando, orando, né? E tem Perfeito. algumas fotos do museu também, muito bacana o museu. Museu. Grande o museu? Bacana. Eu acredito, assim, não é uma coisa assim, não é um ambiente muito espaçoso, tal, é tudo salinhas. Eu acho que aproveitaram, né, óbvio, um prédio lá tal e foram fazendo um ambiente daquilo outro. Tem alguns lugares aí que tem Bíblias escritas em várias línguas, tem uma outra sala com dinheiro da época, muitas Bíblias que eles utilizavam, né? Eu acho que o que tem de mais bonito ali são as Bíblias, né? Vamos colocar uns aqui uma livros das enormes mesmo. Bíblias que você falou que tinha várias línguas. Vamos ver aqui. Tem uma parede com... Olha lá. Aí, é isso daí. Esse museu, ele é perto da ali. catedral? Tudo ali. É uma vila, é uma vilinha, tá? Uhum. Então tem a catedral, tem onde tem esse templo, né? Que hoje é um templo. Tem o museu e tem também ali o muro, né? O muro dos reformadores, né? É Que tudo ali, esculpiram. Tudo ali. próximo naquela... Tudo ali, tudo a pé, tudo pertinho, uma coisa, tudo como ligado. se fosse um ponto uma histórico. vila, Histórico ali. um lado antigo, vamos dizer assim, mais antigo, né? Porque tudo é meio antigo por lá, né? Então seria um lugarzinho mais antigo. Essas são Bíblias também? São Bíblias. Eu não vou poder explicar porque estava escrito, eu acho que tudo em francês ali, né? A gente tentava traduzir alguma coisa e tal, e olha lá, tamanho das Bíblias que eles... São anotações à mão? Aí daqui não consigo ver. Parece que sim. Do lado ali, né? Embaixo. Mas será que era Embaixo, na pertencia a lateral, Calvino tem esse material? Infelizmente não tem informação. Eu fui tirando fotos de algumas coisas assim, bonita, mas precisava traduzir o francês, a gente tentava usar o Google ali na hora, uma coisa meio improvisada, enfim. É isso aí. Tem bastante coisa. Tem mais foto aí, Gustavo? Tem, lá do museu tem. Aqui acho que é umas moedas, vamos ver. Olha lá. Usava uma A balança. gente tá tentando também. aqui tirar o máximo de proveito aí, ô Fábio, porque aí a gente economiza, né, uma passagem aí, em vez de ir pra lá. Aproveitando aí o pessoal, podendo aproveitar também aí, ó. Olha que legal. Tá certo. Mais curiosidade essas coisas, né? Mas não sei por que cargas d'água, rapaz, eu precisava ter procurado mais informação, óbvio. Mas, tinha uma camiseta do Corinthians lá. É sério mesmo aquela foto que eu postei.
E eu não procurei informação. Não tem nada a ver com a época, não tem nada a ver. Não é o propósito do nosso podcast, mas não já é. que tá ali no museu, né? Bom, vamos focar no museu, então. Eu não mandei essa pro Olha lá, Gustavo, esses aqui não. são os documentos. Esses são os documentos. Mas você não vai colocar a camiseta? Não, como palmeirense aqui, que é... Não, eu não coloquei, nem mandei a foto não final. vai Essa pôr. aqui Você não mandou a foto? Eu não entendi aquela camiseta do Corinthians. Sério mesmo? Não, o pessoal vai achar que a gente tá de Pois é. brincadeira. Pois é, ninguém vai acreditar. Você mandou no nesse... grupo, não mandou? É, acho que foi no grupo. Não, eu acho que No vale a grupo. pena, Olha, porque eu falei, vai que olha- tem algum corintiano assistindo, eu acho que é interessante. Não Os sei. outros irmãos de outros times não vão ficar Eu, chateados. né? eu devia ter me informado melhor. O Gustavo não vai ficar chateado, não, né? Devia ter Hein, me Gustavo? informado. Eu vou procurar aqui, vou ver. Ó, já vai enviar para você. aí. Ó, esses aqui, alguns documentos, né, que você falou Aham. da própria igreja ali, Ali, provavelmente. Então, aí nesse museu tá bem misturado, assim, né? Que nem fala um pouco de economia, fala um pouco de política. Então tem muito documento político, Uhum. mas tudo a ver com a religião, né? Porque na época, Sim. política e religião... A administração da cidade ela tinha essa maneira de ser dirigida por aquela formação de representantes, e esses representantes, então, eram constituídos de pessoas que eram eleitas na cidade, e tudo isso sendo administrado também por esse ministro eclesiástico da cidade, que no caso Calvino chega a essa tarefa de ser esse ministro eclesiástico. Então a gente vai passar aí, ó, conseguir achar. Se o Gustavo achar. Mandei. Então por isso que inclusive assim, até uma curiosidade, a gente até eu não sei como funciona hoje lá, mas alguns países, né, na Alemanha eu sei que tem algumas igrejas dessas mais tradicionais, em que a igreja ela continua funcionando de forma estatal. Então o ministro ali da palavra de Deus, olha rápido que eu vou apagar. lá, Fábio. O ministro da palavra de Deus, ele é um funcionário público, né? Ô, Gustavo, você colocou só na hora que eu tava falando para eu não dar atenção, né, para foto. Mas essa foto é verídica, a gente não tá brincando. Não, né? eu tirei lá dentro. Só que eu não consegui me informar o que tá fazendo essa camiseta do Corinthians lá numa das salas do Mas olha, volta aí, ô, Gustavo. É do Corinthians mesmo a camiseta ou é de algum outro clube, talvez? Não, é do Corinthians, eu já olhei. É? Olha lá. Rapaz, e essa versão mais... Essa versão é de 77. Mais calvinista? se eu não me engano. Não, é porque acho que agora eles relançaram, né, uma camisa tem meio que bastante, retrô e tal. Mas enfim, não é para dar atenção para isso aí, não. É só uma curiosidade. Eu deveria ter me mas informado. chama atenção demais, chama né? atenção. Interessante. Fábio, eu Oi. aproveitei aqui, baixei uma foto aqui, Sim. tua com o Moisés. Deixa eu ver aqui. Que você fez amizade lá, né? Ele era presbítero, diácono, o que Não, ele era? ele agora, ele é membro do coral, não lá, é ó. diácono também, não. É ele, né? Ele foi diácono em algum outro lugar e agora ele só canta no coral. Olha lá, ó, esse... Isso. É que vocês não... O Gustavo tá sem microfone e o Gustavo tava falando que ele tava colocando Não, ele a tá com foto microfone, sim. do seu Tá com Moisés. micro- Tá? tá com- Você que não a tá gente- com o microfone ligado aí, Gustavo? Tá baixo, mas eu tô. Não, é que a gente é tá que sem nós fone. estamos sem É, fone, a gente tá desculpa. sem fone. Então, esse senhor é um senhor muito, muito bacana. Brasileiro? É brasileiro. Ele E fala português? intermediou a nossa conversa ali um pouquinho, né? Que eu pude conversar com o pastor e tirar foto com ele. Então eu fui pedindo para ele traduzir ali. A gente fica com uma certa vergonha mas a Lara de não saber falar inglês, né? Mas a Lara foi também uma peça-chave ali. Aí a gente vê o retorno Do do investimento. investimento, né? Porque eu só ficava assim, né, filha? Não, dá vergonha, né, irmão? Dá vergonha. Mas a porque Lara é muito fez comum. inglês ou francês? Ela faz, não, é inglês e espanhol ela faz, né? Ah, tá. Mas a Kiemi, a Kiemi até passou 32 dias em cidades da Espanha uma certa vez para fazer ali, para aprender melhor espanhol. Então, o espanhol, assim, desde a Espanha até ali parte da França, ela mandou bem.
Aí quando a gente começou a se deslocar e ir para o lado da Suíça, aí a coisa complicou demais. E em outras cidades da Suíça também, que é tudo alemão, né? Uhum. Só alemão. Então aí o inglês ali, aí a Lara falou, pai, agora eu travei, não estou entendendo mais nada se a gente está falando, né? É aquele inglês com sotaque alemão, deu uma misturada. Interessante. Mas a gente sempre imagina assim, né? Essa segunda língua, né? E o inglês, né? Que é uma língua importante, assim, ajuda muito, né? Ajuda demais. Tem mais conteúdo aí, Gustavo? Tem Até acho que você tinha dos muros também, ali na sim. frente, né, o Fábio, que você mandou? Chama Muro dos Reformadores, né? Também é tudo ali perto. A gente não se desloca muito, é bem grande esse muro. E como que tá a ordem lá? É ordem cronológica. Olha, tem muita... Você viu? Eu cheguei a ver, é ordem cronológica de Eu acho anos. que praticamente todos ali, reformadores, assim, mais, né? Se destacaram mais. Acho que é Farel, Calvino. John Knox também, né? John Knox. Farel, Calvino, Beza e John Knox. E o suíço? São os 4. O suíço? É os 4 que teve um Zwinglio? papel importante. Zwinglio tá ali também? Eu acho. Tá. É. Então eu acho que... Acho que não estaria. Mas E esse muro é do quê? Não, é só mesmo para lembrar, é uma coisa... Não, mas siga um material, assim, porque parece que eles são feitos do mesmo material do muro. Eduardo. Ou não dá para ver, assim? Não. Inclusive tá em reforma essa parte aí, e tá cercado, a gente não conseguia... Chegar mais perto. Então tirei uma foto meio que... Não dava para tocar, né? Eu não... Pela minha consulta aqui, os 4 são... ali o Farel, não, beleza. Calvino, e depois Calvino entra o Beza, que acaba assumindo ali o papel na cidade de Genebra, e John Knox, que também teve essa vivência lá, e depois leva essa fé para a Inglaterra, fundando o presbiterianismo, né? John Knox. E muito turista, viu, irmãos? Muito turista. Mas parece que tem outras imagens, né? Outros personagens. Então, daqueles outros que tem, né? Porque a gente tem essas 4... Tem essa turma maiores, reunida ali e 4, tem outras e depois tem os separadas um do outro. Tem os amiguinhos, né? E depois tem os... aqueles ali é talvez que tiveram mais representatividade, assim, né? Muito show mesmo. Tem também um vídeo aqui da catedral visto de fora, que é alta, o som do sino batendo. É um vídeo? É um vídeo. Vamos tentar colocar aqui, peraí. Eu não sei se nós vamos escutar aqui, mas quem tá em casa vai ouvir. Nunca saiu. Bom, a gente também tá sem o fone de ouvido, né? Foi difícil ouvir. Campanário da Catedral São Pedro. Uma coisa interessante lá no Calvino... cemitério, talvez aqui até tenha também esse tipo de coisa, né? Então eu cheguei no cemitério lá, é um lugar bonito, né? Tem bancos e tal, e pessoas lá dentro. Lendo livro, aparentemente um ou outro meditando, assim, meio sentado, olhando pro infinito ali. Aí no que eu cheguei, no que eu entrei, até que ele não estava muito interessada, não, por ser um cemitério, né? Aí eu falei, não, eu vou até lá. E fui indo. A primeira pessoa que eu mirei, né, estava sentada, uma senhora, ela chama Valda. Não dá para esquecer, porque tem aquele lance do pastilha Valda. No que ela falou Valda, falou, não, todo mundo já brinca com o meu nome. Não, mas antes dela falar isso daí, no que eu fui perguntar, tentando arriscar um inglês ali, muito ruim, mas falei Calvino, aí ela já falou, você é brasileiro. Porque eu também sou. Eu também sou brasileira, então... Aí ela começou lá a explicar, não, vou te levar até lá, tal, ali tá fulano, aqui tá Beltrano, e aquele ali me levou até lá. Do Calvino. Até aí, a gente, ali em São Paulo, no cemitério da Consolação, a gente tem o túmulo lá do Archibald Green Simon. E assim,
É interessante, né? Ali também é aberto assim para a gente fazer visita e tal. Dessa vez que teve o congresso lá, a gente não chegou aí, mas teve uma outra oportunidade, eu cheguei perto ali do Mackenzie e tal. E também, assim, é um local, né, que tem ali, tem outras personalidades da igreja aqui no Brasil. Então é interessante, né? Acaba sendo um passeio histórico. É um ponto de visitação. Você, né, ali é um momento, né, de orar, louvar a Deus pela vida dessas pessoas que se dedicaram ao serviço da palavra, se dedicaram a viver, né, com seriedade o evangelho. Então, eu acho que essa é a ótica, né, que a gente deve sempre buscar nutrir por essas figuras e por esse valor histórico que a gente tem. A gente não deve desconsiderar, desprezar, deve sim valorizar, mas sempre nesse aspecto, né, de glorificar a Deus, de agradecer a Deus por tudo isso. E a gente sente muito, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa consideração até dentro do próprio círculo evangélico. Olha para a história, mas desconsidera a importância desses reformadores, o valor do conteúdo, como se as coisas tivessem sido recebidas por um acaso e sem esse Deus soberano que a gente crê, governando a história, governando a cada momento, né? Então, assim, é muito triste. Por outro lado, o nosso podcast, a gente procura fazer o contrário disso, né, Fábio? E aí, muito obrigado pela tua disposição de ter ido lá representando o nosso podcast, né? Da próxima vez nós vamos mandar nosso correspondente direto lá. Fazer um link de lá. Então, a gente tinha até pensado nisso, né? Mas nossa, é tudo tão corrido, é tanta coisa para ver. E sei lá, não sei. Talvez teria dado certo. Talvez teria dado certo. Na próxima, então, a gente tenta organizar melhor para fazer essa chamada na ao próxima, vivo lá. Putz, vamos ver quando é que vai ser essa próxima, né? Mas, pastor, que nem agora também vislumbrando um outro lado, né, desse passeio, né? Pelo menos eu fui assim, já antes antes da gente chegar lá, falei, Senhor, a gente não vai simplesmente com o propósito de passear, de conhecer, de ver coisas bonitas, né? Tudo aquilo que a gente vê na Suíça pelo Instagram, Facebook e coisas assim, é aquilo mesmo. É bonito demais, não dá para retratar, não dá para fotografar aquilo, a dimensão que a gente vê numa foto e tal é outra, né? Mas é tudo bonito. Mas a intenção, sabe? Pelo menos eu fui me preparando assim, falei, poxa, eu vou para lá, mas eu acho que o propósito maior é de até de repente não, né? Até de orar, ter aquelas pessoas na lembrança depois e eu me lembro de cada um, assim, que nem essa senhora, a dona Valda, o Moisés, o pastor da igreja, enfim, são pessoas que ficou na memória e que eu tenho agora, né, por obrigação, me lembrar dessas pessoas e até como eu coloquei no grupo da igreja lá, né, para a gente orar por aquela igreja, né, embora sejam irmãos fiéis e procurando biblicamente estudar a palavra de Deus, tal, mas assim, com uma certa dificuldade em conseguir alcançar pessoas, né? Porque se hoje lá tem 30 membros, né, a gente percebe que existe uma certa dificuldade de divulgar a palavra de Deus, a gente não sabe onde que isso está esbarrando, né? Então a obrigação nossa é de se lembrar dessas vidas lá e orar, né? Interceder por eles e pela Europa, verdade, né? Quem sabe haja lá um reavivamento novamente, né? Tão grande quanto já teve na época da Reforma. É um motivo de oração mesmo, a gente poder orar pelos irmãos que estão lá, para que eles resistam, para que eles tenham essa firmeza na fé, né? De não desanimar, continuar, e para que Deus esteja derramando a sua graça lá, atingindo os corações, né? São carentes assim como nós dessa graça. Sim, com certeza. É um motivo de oração mesmo. Com certeza. E aí, Eduardo? Acho que o passeio foi bom. Mas não matou minha vontade, não. Pelo contrário, só aguçou a vontade de ir para lá. Aí, ó. Não, é bom demais.
Não, é bom sim, é bom. É muita coisa histórica, muita coisa bonita, é muita coisa junto, né? É o que eu falei aqui, né? Tudo funciona. Teve um perrengue ou outro lá, mas normal, faz parte. Perrengue, tipo, perder mala, errar o caminho, Não, teve perrengue. Não pode falar? Até pode, né? Comida que não, foi atrapalhada? É dinheiro falso mesmo. Sério? Triste. Na verdade, a gente ficou na dúvida, né? Ficou um negócio muito confuso, porque a gente tentou passar, a gente pagando com uma nota de 50 euros e de repente a loja, o pessoal ali do caixa, né, um olhando para o outro tal, e eles têm uma máquina, alguma coisa assim, né? Tudo mais rápido do que no Brasil, acredito, né? Então, numa maquininha lá, opa, dinheiro não passou, mas a gente não tinha entendido isso, né? Aí começou aquele mal-estar ali. Rapaz, aquele mal-estar, tipo, olha só como é que tava a coisa. A Lara tava com uma diarreia. Tava com diarreia. E ela já tá começando a passar mal de novo. Aí eu comecei a ficar preocupado com aquilo e ficava, saio da loja, entro, assim, sabe? E tentando acudir ela e tentando apressar a QM, minha sogra pagando a mercadoria que a gente estava, né, para levar ali, e elas deram aqueles 50 euros lá, e aí começaram aquele negócio, né, a gente não entendia nada em francês, e vai dali, vai daqui, aí depois a QM, né, não, mas eu tenho dinheiro trocado aqui, achei dinheiro trocadinho aqui, 18 euros, né, não, devolve a nota, então, criou aquele cenário, aquela tensão. Aquela tensão toda, eu acho que o pessoal lá falou assim, tudo contribuiu para ficar uma... Olha, pastor, a bênção foi 2 tradutores, um brasileiro e o outro português, que veio até nós ali. A princípio, quer dizer, aí o que eu fiz? Eu saí correndo com a Lara, falei, Lara, vamos, filha, deixa elas aí que elas vão se resolvendo, mas já estava sendo na minha cabeça, né? Alguma coisa deu ruim. Aí corri com a Lara, porque era perto também, né? Atravessar o rio lá, deixei a Lara e o Davi, e no que eu voltei e cheguei, já estava 3 ou 4 policiais franceses ali dentro da loja, e o gerente, assim, não deixava a gente sair, não. Então eu falei, pô, a gente vai ser preso aqui, né? Mas, enfim, os tradutores lá, até essa situação, né, esse quadro todo que a gente criou ali, sem querer, eles explicaram para os policiais, e aí começaram até a dar uma risadinha, assim, e tal, não. Aí chamaram o gerente lá e eu acho que falou, e aí, tá tudo bem para vocês? Se tiver tudo bem para vocês, tá tudo bem para nós também. Aí colocaram a nota no bolso e aí o Eduardo é que sabe o que pode ter acontecido. Mas... Porque não fizeram documento de nada, não fizeram BO, não fizeram nada. Que talvez dentro dessa situação, vocês estando com a razão, né, corretos ali, talvez seria o caso até de de procurar, sei lá, de repente, fizeram aí uma injúria, né, uma coisa assim, danos morais, alguma coisa assim. Talvez a preocupação depois deles teria sido nesse sentido. Mas é razoável, né, o que a loja fez. Eu acho que faz até parte do cuidado, procedimento, né? Ali, né? Ah, não, tem gente tentando passar dinheiro falso aqui, a gente vai segurar e pronto, acabou, né? Enfim. Mas foi tudo abençoado. Foi tudo abençoado. Se a viagem também não tem uma história dessa, entreveiro, né? Tem que ter alguma coisinha assim para marcar, né, a história. Que marcou, coisa. Mas graças a Deus, tudo certo, né? Muito bom. Gustavo, mais alguma coisa que gostaria aí de imagem, Gu? De trazer pra gente? Ficou uma imagem aqui para trás do museu, o Fábio, de uns quadros. É aquela que tem a camisa do Corinthians? Você quer passar ela de novo? Ele gostou tanto que ele quer guardar. Olha lá, ó. Não, então é só retrato mesmo, né? Os quadros são os retratos que tem lá e será que esses personagens aí são... Eu não consegui... Aqui eu não vou eu sem meu óculos também, não. Devia ter anotado tudo certinho. Ali lembra pro Frank, hein? Nesse último aqui de baixo, será que é o John Knox? Ou não? É tudo meio Gustavo, parecido, se você não estiver lendo aí fica difícil. Eu não tô conseguindo ler. Bom, bênção.
Foi bênção sim. Eu assim, não vou falar que estou plenamente satisfeito, sem nenhuma vontade de estar indo até eu digo mesmo. a Suíça, ou Genebra, melhor dizendo. Mas vocês irão mais ainda. precisamente. Mas eu já fiquei muito feliz aqui de poder ter esse contato, fazer esse né? tour, né? E tá um pouquinho mais próximo, né, desse elo tão importante da história da igreja. Acho que a intenção é essa mesmo, né, de que cada pessoa que esteja aí assistindo possa conhecer um pouquinho, ver as fotos, né? Mas acima de tudo, orar, agradecendo a Deus, porque essas pessoas, essas figuras, aquele contexto histórico foi tão importante para que hoje a gente tivesse a Bíblia, né, na nossa língua, no nosso país, porque tudo isso contribuiu, né? E essa é a leitura que a gente faz da Reforma Protestante, daquele contexto histórico, que aqueles reformadores, que aquele momento, isso favoreceu para que hoje a gente pudesse ter a Bíblia aí. Você está com a Bíblia aqui, eu estou com a minha aqui, na nossa língua, e a nossa fé é fundamentada, né, a esse retorno à palavra de Deus. Então é um motivo de agradecer a Deus, da gente valorizar, louvar a Deus por tudo aquilo que aconteceu, pela história, por aquelas pessoas que se dispuseram e trabalharam nesse sentido, e também para a gente orar, né, para que Deus esteja abençoando, né, aquilo que foi o berço da Reforma Protestante, para que, né, Deus abençoe ali a igreja que permanece ali. A gente crê que a igreja Deus sempre conserva ali aqueles que estão fiéis à palavra de Deus, né? E então, para que esses estejam ali trabalhando também, sendo fortalecidos na sua fé, é um motivo de oração, de gratidão e de intercessão por essas pessoas que estão lá, por esses irmãos nossos que estão lá ainda, que eles estejam cada dia mais motivados e fortalecidos. Amém. Eu trouxe esse livro aqui, sem querer tomar mais o tempo de... Né? O Chamado para Líderes Cristãos, que é um livro que acho que é lido também no conselho, né? Em reuniões de conselho, escrito por John Stott. E quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livreto, na verdade, são poucas páginas. Mostra ali para mim. Esse aqui, John Stott, né? O Chamado para Líderes Cristãos. E ele fala, né? Ele fala da importância, né, dessas pessoas, de todo instrumento que Deus usou, né, de todos os instrumentos humanos que Deus fez uso, mas nada disso pode acontecer sem a intercessão do Espírito Santo, né? Então é o que trata nesse livro. Então o Espírito Santo que perscruta, né, a intimidade de Deus é o mesmo que instrui toda a igreja hoje, o que deve ser feito, como deve ser feito, até onde deve ser feito. Então, sem a atuação do Espírito Santo, o homem é simplesmente nada, né? E líderes foram usados pela graça contexto, de Deus e a ação do de Espírito Deus. Santo de Deus, né? É isso mesmo. É isso. Acho que a gente pode orar, a gente agradece, né? É um motivo de oração também. Então, você que está participando e assistindo com a gente, vamos ter esse tempo de oração, né? Em gratidão a Deus pela história, pela providência dele, pedindo que Deus abençoe essa igreja lá que permanece, né? Lá na Europa, resistindo, né? Todos os ataques aí, enfim. E para que Deus esteja abençoando a cada irmão e cada pessoa que estiver assistindo a gente. Amém. Você faz essa oração, Fábio? Faço. Vamos orar, então. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos te dar graça, Senhor, por estarmos nessa manhã aqui, por ter guardado a nossa noite, ó Deus, por ter nos abençoado com descanso, com saúde, por ter, ó Deus, abençoado toda a nossa família, toda a nossa igreja, o nosso trabalho, o nosso sustento. Louvado seja por isso, louvado seja por esse local, ó Deus, por esse podcast, pelas pessoas que se dispõem aqui, como o pastor Robson, o Eduardo, o Gustavo, eu, o Felipe, o Thor, enfim, todos que participam, ó Deus, de uma forma direta ou até mesmo indireta desse podcast. Mas queremos, ó Deus, também orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, que possa, Senhor, a Tua palavra chegar a esses ouvidos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja atuando em cada vida, mostrando, ó Deus, abrindo os olhos espirituais, ó Deus, para que a verdade seja
enxergada, ó Pai, de tudo aquilo que foi resolvido lá na reforma, ó Deus, do rumo espiritual que teve a tua igreja, Senhor, tudo realizado pelo teu poder, pela tua graça. E nos lembramos, ó Deus, uma vez mais, das pessoas desses lugares onde eu estive, em especial lá na Suíça, ó Pai, tanto no templo, Senhor, com aqueles 30 irmãos fiéis, pelo pastor, pelo coral pequeno que tem lá, Pai. Te suplicamos, Senhor, que Tu estejas trabalhando, que Tu estejas, Senhor, operando com a Tua graça ali também. Amém, Pai. E que ali, Senhor, possa se achegar pessoas convertidas, ó Pai, que aquela igreja continue resistindo, Senhor, à pressão de toda essa cultura, de toda essa política, de toda essa economia que temos hoje no mundo, que a Tua igreja continue forte, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo está ali. Abençoa também, Senhor, essa senhora que se chama Valda, Senhor, e que eu encontrei ali no cemitério. Amém, Acredito eu que ela não tem esse conhecimento que nós temos aqui, ó Pai, da Tua palavra, e te suplicamos que a abençoe, assim, abençoando também todos os quais nós podemos estar por perto naquele lugar. Pai, glorificado seja Teu nome por tudo. Sim, Nós Pai. oramos por esse momento, por esses minutos que ficamos aqui. Te damos graças e oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fábio. Obrigado. Mais uma vez. Eduardo, mais alguma coisa para Não. falar? Não? Então a gente agradece muito, agradece você que esteve conosco aí nesse episódio. E aí fica aí o nosso desejo que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, Amém. fique com Deus.